Olá, eu espero que você esteja bem. Luana aqui. E eu vim aqui nesse vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre felicidade, né? Já faz um tempo que eu acessei esse livro, que é aquele sai diferente, né? Sai invertido. Mas é a sutil arte de ligar o foda-se. Uma estratégia inusitada para uma vida melhor, do Mark Manson. Esse livro já tem um tempo, já acho que tem mais de um ano que eu li. Eu não li ele todo, para falar uma verdade, mas assim, até onde eu acessei, ele já foi uma contribuição muito grande para mim. E desde essa época eu comecei, já tem mais de um ano que eu comecei a usar o que ele traz, um conceito, né, uma forma aqui que ele traz de a gente ver sobre a felicidade e que para mim fez muito sentido e que desde essa época eu já estava com vontade de gravar esse vídeo. E, enfim, não é uma conclusão e uma definição, é só um convite, um ponto de vista para você ver, né, se pode ser uma contribuição para você. O que o Manson fala nesse livro? Que a felicidade, a gente tem, né, a maioria das pessoas, a maioria não, muitas pessoas, né, acreditam que, às vezes, a gente tem a sensação de que a felicidade é aquele momento onde a gente não vai ter mais problema, a gente vai estar pleno, não tem nada na vida, está numa, né, assim, não tem nada para resolver e a vida está completamente resolvida. E ele fala, né, que isso é uma ilusão na realidade, porque a vida é feita de problemas para resolver. Se a gente, na realidade, ficar sem problemas para resolver, a gente vai ficar parado, né, estagnado, porque problemas, na grande maioria deles em si, são desafios, né? Então, um convite para a gente pensar aqui é, quando a gente fala, né, aqui da palavra problema, é a gente pensar em desafio, em obstáculo, né? Que a gente vai sempre, que vai fazendo a gente crescer, evoluir como um jogo mesmo, né? A gente vai passando de fase, né? E cada vez que a gente passa de fase, vem algumas dificuldades, porque senão a gente vai ficar sempre na mesma fase, né? Sempre repetindo, chega uma hora que perde a graça, não tem mais aprendizado, não tem mais o que aprender ali. Então, a gente pode, né, começar aqui a fazer um convite de olhar para essa expressão desafio, problema como desafio. Mas, de qualquer forma, ele fala que a vida, ela é a arte de resolver problemas. Eu vou ler aqui para você rapidinho o que ele coloca. Esse processo está no segundo capítulo do livro. O segundo capítulo chama A Felicidade é um Problema. E nessa parte ele diz o seguinte: felicidade é resolver problemas. É o título dessa parte aqui. Problemas são uma constante na vida. Quando você resolve seus problemas de saúde frequentando uma academia, está criando novos problemas, como ter que acordar cedo para não se atrasar, passar meia hora suando que nem um porco na esteira, depois ter que tomar um banho antes do trabalho para não empestear o escritório inteiro com o seu fedor. É o que ele traz aqui. Então, lá embaixo ele escreve: os problemas nunca acabam, eles apenas são substituídos e ou atualizados. E um processo muito importante a gente perceber aqui que ele traz a felicidade estar em resolver problemas. Repare que a palavra-chave é resolver. Se você evita os problemas ou acha que não tem nenhum, está no caminho da infelicidade. Se você acha que não consegue resolver os seus problemas, estará no mesmo caminho. O segredo está em resolver os problemas e não em não ter problemas. Então, é um convite, né, para a gente observar. E se, né, a gente puder escolher os problemas que a gente quer ter na vida, né? E se, né, parte da infelicidade que a gente tem, experiencia, ou aquela sensação de que está faltando algo, é porque a gente está resolvendo os problemas, ou seja, né, experimentando os desafios, os obstáculos que outras pessoas escolheram para a gente. Né? E se grande parte do nosso problema está aí, que não fomos nós, né? Que escolhemos, às vezes, os problemas que a gente está vivenciando e a gente está experimentando, muitos desses problemas que a gente resolve, desses desafios que são impostos, né? Não foi a gente que escolheu, eles vêm desde a infância, que foram crenças, percepções que foram colocadas para a gente através da cultura, né, da nossa educação, e a gente comprou isso e escolheu que tem esses problemas e esses desafios. Mas e se a gente puder lembrar que a gente tem a escolha? Então, ele fala que essa é a arte da felicidade, né? E para mim fez muito sentido, depois, quando eu li isso, eu estava até na praia na época, e aí eu conversei com a minha filha, que hoje tem 19 anos, e a gente fez disso um lema, assim, a gente, em casa, sempre que a gente está passando por uma coisa, quando a gente conquista algo, né, que a gente
almejou e aquela coisa está acontecendo, a gente sempre repete isso, né? Quando a gente está passando pela dificuldade, não é a dificuldade, mas quando a gente está passando por aquele desafio, a gente se lembra, né? De falar, ó, esse é um problema que eu escolhi ter, né? Então, é esse o convite, né? Quais são? Se você pudesse, né, parar agora e pensar quais são os problemas, os desafios que você quer resolver, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu tenho uma amiga que quer, ela sempre, a gente, né, ela, assim como eu, mora em apartamento há muito tempo, e uma das coisas que ela sempre coloca é que ela quer ter uma piscina, e agora está lá começando a conquistar o processo, né, esse problema que ela resolveu ter, e ela sempre colocou que queria ter uma piscina na casa dela, porque ela gosta muito, ela tem asma, e já fez natação desde pequena, então é uma escolha que ela faz. E sempre que ela fala isso, as pessoas falam, nossa, mas algumas pessoas, né, conversam com ela, falam, nossa, mas piscina é uma canseira, porque assim, depois que você... Enquanto é uma novidade, é ótimo, todo mundo adora, as crianças adoram, mas depois cansa, aí a gente para de entrar na piscina e começa a virar um problema que você tem que ficar limpando, tem que ficar resolvendo, né? E aí ela sempre fala que as pessoas falam muito isso para ela. E ela fala, gente, tá bom, esse é um problema que eu quero escolher ter o problema, de uma hora ter que ter o problema, o que eu faço com a piscina? Né? Percebe? Assim, e ela tá lá conquistando agora, resolvendo lá, comprou um espaço e vai construir a piscina dela. E, enfim, depois é um problema, né? É um desafio. Ela vai ter que escolher realmente, depois que tiver a piscina, depois de um tempo, tem que ter quem limpe, tem que ter quem cuide, mas é um problema que ela escolhe ter, né? E aí ela vai estar mais alinhada com as suas escolhas, né? Eu agora também sempre morei em apartamento, estou morando numa casa que é um espaço bem pequeno, mas tem uma grama, um espaço pequenininho, assim, alguns metros quadrados, mas tem uma grama nesse espaço. E eu nunca cuidei mais do que vasinhos de planta, né? Mas eu estava eu tô gravando esse vídeo no meio da quarentena, aqui em 2020, né, da pandemia, e eu fiquei muito tempo meditando, conectando com a natureza. Eu fiz muitos processos da fitoenergética, que é uma das técnicas que eu trabalho, e conectei muito com a natureza, com as plantas. Então, assim, agora, nesse momento, aí eu conectei com essa casa, e essa casa tem a grama. E um dos problemas que eu tenho vivenciado, e um dos desafios que eu vivencio, é manter a grama parada, né? E eu corto ela na tesoura, tenho cortado ela na tesoura, e para poder manter ela, aí começou a chover rapidinho, a grama cresce, mas é um problema que eu escolhi ter, né? Assim, e mesmo que eu hoje... eu não chamaria alguém para vir cortar para minha grama, porque por enquanto eu quero me conectar com isso, com usar a tesoura mesmo que gaste uma força física, porque aquilo, né, eu sinto o cheirinho da grama cortada e para mim tem me expandido muito. E aí entra um processo importante que eu acho da gente entender isso, que quando a gente escolhe esses desafios e a gente começa a experimentar, né, os desafios, porque a gente escolheu estar ali, a gente começa a experimentar o que a gente traz do Access, né, do mantra do Access, que é tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Porque muitas vezes não, algumas pessoas, né, pensam nesse mantra como se fosse esse espaço de felicidade. Acessar tudo vir com facilidade, alegria e glória significa que nunca mais na vida eu vou ter algum tipo de trabalho, algum tipo de esforço. Mas o que a gente começa a perceber? Que quando somos nós que escolhemos, e aí também no Access e também várias linhas energéticas, a gente vai aprendendo que ter a escolha, né, a possibilidade de levar, no Access a gente aprende que, né, a expressão de que escolha gera consciência e que a escolha cria. Então, quando a gente escolhe o que a gente quer criar, né, a gente alinha com facilidade, alegria e glória. E muitas vezes essa facilidade, alegria e glória, ela vai demandar um esforço, né? Mas esse esforço, na realidade, não é um esforço físico, é só uma dedicação. A gente tem a possibilidade de se dedicar a um obstáculo e ele flui com leveza, né? Hoje, para mim, cortar grama não é com facilidade, alegria e glória, porque eu sinto prazer, eu sinto leveza, eu sinto alegria. Não significa que não tenha um tempo que eu tenho que me dedicar para cuidar disso, né? A grama não faz assim, a grama está cortada, mas não é de forma alguma pesado, não é cansativo, não. E como a gente tem também
sempre a possibilidade de escolher, pode ser que um dia eu escolha chamar alguém para cortar. Na hora que eu resolver fazer isso, eu vou escolher ter um problema, que é quem é a pessoa, né? Onde que eu vou encontrar alguém para poder cortar a grama? Não é um espaço muito grande, então tem que ser alguém com uma disponibilidade de fazer serviços pequenos, porque é um obstáculo que a gente costuma resolver. Encontrar, quando a gente quer fazer coisas pequenas, as pessoas às vezes não são muitos serviços muitas pessoas que estão disponíveis, mas vai ser, quando eu escolher isso, vai ser um problema que eu vou resolver, escolher ter, né? E esses problemas a gente pode escolher nas mínimas coisas, podem ser pequenos, desde o tipo, um problema é o que eu vou comer, né? Um desafio, lembrando sempre, quando eu estou falando problema, é desafio, o que eu vou comer, onde que eu vou, se eu vou viajar ou não, se eu vou, tudo isso são pequenos desafios e tem outros problemas que são maiores, como resolver um problema de relacionamento com a mãe, com o pai, com o irmão, também são problemas, mas que se a gente escolhe, né, por exemplo, às vezes tem uma pessoa, né, que tem uma dificuldade de estar em casa, tem muito embate, e enfim, mora com a mãe e está sentindo ali que aquele embrulho, né, tá travando ali aquela relação e a pessoa escolhe ir para sua casa, ter uma casa, resolver esse conflito, resolver esse desafio vai criar outros problemas, né? Que é ter que encontrar a casa, ter que arcar com a casa sozinho, mas se é uma escolha de alma e a pessoa escolhe, fala, eu vou escolher ter os meus problemas e os meus desafios, mesmo que seja bem mais difícil para ela, talvez na vivência, né, não tenha tanta facilidade no sentido das coisas chegarem com mais facilidade, ela tem que fazer mais movimentos para alcançar aquilo que ela gostaria, não é pesado. Ela faz essas ações, encontrar uma casa, ver uma forma de trabalho para poder ligar, encontrar um aluguel que a pessoa possa pagar, né? Pensar em formas dela comer, aprender a fazer a comida, muitas vezes que a pessoa está acostumada da mãe fazer, tudo isso são problemas que a pessoa escolhe ter, né? Mas quando você está vivenciando ele, você tem aquela sensação, né, de felicidade, porque você está vivenciando com facilidade, alegria e glória os seus desafios, porque foi você que escolheu os desafios que você quer experimentar. Então, acho que deu para entender, né? E fica aí um convite para você se perguntar: os problemas que você resolve hoje, foi você que escolheu, né? Ou você foi levado por essa realidade, por tudo que você comprou, crenças e pontos de vista, expectativas que você comprou dessa realidade, ou você, né, está experimentando problemas que você escolheu? Se não está ainda, né? Quais perguntas, o que seria? Quais são os problemas que você escolhe resolver? Quais são os desafios que você escolhe resolver e começa a se conectar com eles e acolher esses desafios, né? Porque eles vão vir de qualquer forma. E é o que ele fala no livro. Se a gente acha que não tem problemas, no fundo, então, a gente está meio estagnado, né? É aquela expressão de estar, né? Que as pessoas usam de estar na zona de conforto. Eu gosto muito de usar uma expressão que o Murilo Gun aprendi com ele, que é estar na zona de estagnação, em vez de usar a zona de conforto, né? Que se as pessoas, aquela pessoa que fala, não, tá tudo ótimo, lindo, maravilhoso, não tenho problemas, ela não tá crescendo. Porque se ela for crescer e expandir na vida, ela vai ter que estar com ação, né? Ele até fala isso no livro, que essa felicidade é uma ação inspirada, né? Inspirada nos problemas que você escolheu, no fluxo que você escolheu. E tá nisso a felicidade. Então, se a pessoa está parada, ela está estagnada, não está expandindo. E se você está também evitando ter os problemas, você está resistindo com eles e também não vai fluir, não vai crescer. Então, é a gente se perguntar quais são os problemas, né, que eu quero resolver. Porque cada vez que você resolve, você vai expandir e vai mudando de fase dentro do seu jogo, né? E você vai crescendo e vão vir outros desafios. Você vai sempre se perguntar para a próxima fase, para o próximo nível, quais são os problemas que eu quero resolver. Se eu estou nesse nível, já resolvi alguns, qual mais? Quais, né, outros problemas eu quero resolver que estão mais alinhados com a minha alma, com a minha essência? Tá bom? Então é esse o convite, eu espero que tenha sido uma contribuição. Qualquer coisa você pode colocar que eu respondo e a gente conversa um pouco melhor sobre isso. Tá bom? Gratidão pela sua presença e até o próximo vídeo.